Queridos, espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Israel e venho aqui novamente agora no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, para que nós possamos ter, né, esse tempo de leitura e na medida que houver as oportunidades, eu quero compartilhar com vocês os meus comentários. Vamos lá, eu quero convidar você a estar lendo o Evangelho de Lucas juntamente comigo. Mas antes disso, faço um favor para você. Se inscreva no canal, dá um like e compartilhe a palavra com seus amigos, pois a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra de Deus, ela purifica. Se você quer que alguém seja uma pessoa melhor, se você quer que alguém seja uma pessoa feliz, aí, um grande motivo de você estar compartilhando a tua palavra. Ela é muito boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é caminho para aqueles que a têm. Bom, então vamos lá, eu quero te chamar agora para estar lendo juntamente comigo o capítulo 6 do livro de Lucas. Aconteceu que, no segundo sábado, após o primeiro passo das searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. Alguns fariseus lhes disseram: fazeis o que não é lícito fazer no sábado. Aquela luta que Jesus sempre tinha com os fariseus no que diz respeito ao sábado. Deus fez o sábado para o homem, não o homem para o sábado. O sábado é uma maneira de podermos alcançar equilíbrio e termos um dia separado para que nós estejamos com a nossa família, estejamos com os nossos amigos e principalmente um dia onde você possa refletir com Deus, especialmente fazendo isso juntamente com a sua família. Era essa luta dos fariseus querendo colocar Jesus numa situação complicada por conta da lei que era mal interpretada e se tornou uma regra para eles que é hoje. E alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Jesus respondendo lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome e ele os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes? E diziam-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também no outro sábado, entrou na sinagoga, estavam ensinando, e havia ali um homem que tinha uma mão direita mirrada. E os escribas e fariseus, observando-o, se o curaria no sábado para acharem do que lhe acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. E estando Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor. Uns aos outros lhe conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Aqui a gente vê mais uma vez o cuidado que Jesus tinha de fazer, antes de qualquer coisa, o tempo dele de oração. Uma lição importante para nós. Não tenha oração simplesmente quando você precisa de algo. Tenha oração quando você, na verdade, busque a Deus em oração por um estilo de vida. Busque a Deus diariamente em oração. Muitas vezes nós buscamos a Deus quando nós precisamos, não tem nada de errado nisso. Mas quando se torna uma prática, nós fazemos de Deus o nosso supermercado. Quando temos fome, quando temos sede, Deus é muito mais do que isso. Deus não quer estar conosco somente quando nós precisamos de algo. Mesmo porque nós precisamos de Deus todos os dias, em todos os momentos. Deus é o Senhor das nossas escolhas, Deus é o Senhor da nossa família, Deus é o Senhor da nossa casa, do nosso trabalho e de tudo que diz respeito a nós. Mesmo porque a nossa vida diz respeito a Deus. Então, busque a Deus diariamente, como Jesus fazia.
Ele fazia isso porque ele sabia que ele tinha muita responsabilidade. E agora a gente vai ver algo muito importante que Jesus fez, e ele fez debaixo de oração. Ele fez segundo a vontade de Deus, ele não permitiu que o seu eu falasse, né? Ele não permitiu que talvez o seu medo, ou talvez o que lhe agradasse. Ele buscou, Deus, o que você quer? É importante. Vamos lá. E aconteceu naquele dia que subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamado Pedro, André, seu irmão Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, Judas Iscariotes, que foi o traidor. No capítulo passado a gente vê um personagem chamado Levi. Esse era Mateus, tá bom? E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de discípulos, grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Como também os atormentados de espíritos imundos eram curados. A multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E levantando-se ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora teis fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome, o mal por causa do Filho do Homem. Olha só, Jesus ele começa a chamar os discípulos, uma grande multidão. No primeiro momento ele começa a falar: bem-aventurado, vós que choras, vós que sois pobres. Na verdade ele está falando assim: bem-aventurado aquele que não acha e tem resposta para tudo. Mas bem-aventurado aqueles que encontram respostas em mim. Bem-aventurado aqueles que dependem de mim. Bem-aventurado aqueles que, mesmo tendo alguma coisa, sabem que o ter não é o suficiente e encontra em mim tudo aquilo que ele precisa. Ou seja, bem-aventurado aqueles que dependem de Deus. Bem-aventurados aqueles que, por conta de Deus, muitas vezes são esquecidos, muitas vezes são deixados para trás. Porque esses que estão sendo bem-aventurados, embora sendo deixados para trás, eles são os primeiros no reino, porque estão com Jesus. Bem-aventurado o que anda com Cristo. Esse verdadeiramente é feliz. Rogai nesse dia, exultai, pois eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós, que isto ouvis, digo: amai-vos os inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que te caluniam. Aos que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. Aos que tiver tirado a capa, também lhe dê as túnicas, né? E nem a túnica recuses. Dá a qualquer que te pedir, e ao tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, lhes fazei-vos também. Se amardes uns aos outros, se amardes aos que vos amam, que recompensam tereis? Também os pecadores amam os que amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis também? Os pecadores fazem o mesmo. E se prestares àquele que esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber um outro. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem, e prestai sem nada esperares, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Dai, será-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão
no vosso ragaço, porque com a mesma medida que vos medides, também vos medirão de novo. Dize-me e dize-lhes uma parábola. Porventura, o cego guia cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho, no problema que está no olho do teu irmão, não reparas na trave que está nos teus próprios olhos? E como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê má fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. E porque chameis Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo. E qualquer que vinha a mim, ouve as minhas palavras, observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a casa, e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto, e correndo naquela casa, a não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve na prática, não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, logo caiu, foi grande a sua ruína. A gente vê aqui no livro de Lucas aquilo que nós encontramos também no livro de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Só que aqui a gente vê uma porção desse sermão, no livro todo de Lucas a gente vai encontrar. Então a gente vê Jesus ensinando os discípulos sobre depender dele, sobre encontrar a alegria em Jesus e não depender das coisas circunstanciais. Aqui a gente também fala, a gente vê também Jesus falando sobre aqueles que têm tudo isso e não conhecem e não conseguem enxergar em Jesus resposta, estão satisfeitos de tudo, não conseguiram encontrar Jesus. Ele está falando para nós de um tipo de vida, está falando para nós de um testemunho que vai fazer com que as pessoas conheçam a Deus através das nossas vidas. Está dizendo para nós que antes de que nós façamos qualquer coisa para alguém, permita que Deus faça nas nossas vidas, permita que Deus transforme o nosso ser. Ele quer sim que nós sejamos caminho para as pessoas, mas não um caminho sobre as nossas experiências, mas um caminho sobre o caminhar de Deus. Deus nos chama para sermos diferentes de homens e mulheres que estão no mundo achando que em si eles conseguem as coisas e querem ensinar as pessoas dessa forma, e dessa forma acaba afastando as pessoas de Deus e dando a elas algo que no primeiro momento parece ser bom, mas no fundo é muito ruim. A gente vê Jesus falando assim, olha, dependam de mim e sejam felizes. Tomem cuidado vocês que em si próprio encontram soluções. E ele fala, aqueles que ouvem as minhas palavras e as guardam, esse sim é prudente, esse sim faz com que as suas vidas estejam fortalecidas, fundamentadas no lugar seguro. Vão vir lutas e nós não temos como impedi-las, mas vocês estarão fortalecidos. Mas aqueles que não ouvem essa palavra, aqueles que não ouvem aquilo que eu estou ensinando, é como aqueles que fazem as suas casas num lugar muito frouxo, num lugar muito mole, uma casa sem alicerce, uma casa sem base. Não vem a dificuldade vem, derruba aquela casa e traz para aquela família, traz para aquela casa um grande terror, uma grande perda. Então, queridos, esse capítulo 6 do livro de Lucas é um ensinamento profundo da vontade de Deus. Ele se lança para que nós possamos recebê-lo, e ao recebê-lo, encontramos a verdadeira felicidade. E ele mostra que aqueles que andam por si só, esses terão um fim terrível. Então, querido, entregue o teu coração para Jesus, entregue a tua vida para Jesus, desenvolva um hábito diário de oração, ouça a palavra de Deus, coloque ela que funcione na sua vida, não seja somente um ouvinte, mas um verdadeiro praticante daquilo que é vida, daquilo que traz vida, daquilo que ensina sobre a vida. Você foi escolhido por Deus para ser um homem segundo o coração dele. Temos sim que enfrentar grandes dificuldades, mas nenhuma delas nos roubará a oportunidade vermos a glória de Deus.
Um grande abraço para você. Deus te abençoe. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, dê um ok, né, um like e compartilhe essa palavra com as pessoas que você conhece. Deus abençoe a sua vida.